Packet Tracer, né, essa versão que eu estou trabalhando é a 8, apesar de que eu tive uns probleminhas com algumas configurações que ela travou, então sempre tenho mais de uma versão instalada nele. Uma coisa bacana, a gente até falou um pouco sobre o Pact nas aulas, um pouquinho antes, né? Eu falei de uma maneira geral. O Pact, ele tem essas duas configurações ou visualizações, né? Que é essa parte lógica, onde mostra, né, a tua rede em si, em funcionamento. Aqui você vê os equipamentos, né, tudo que você pode colocar na tua rede, ali, lógica, e a física, que, na verdade, vai ser sempre, como se você estivesse numa rede WAN, né, então ele mostra a figura de uma cidade, né, e, por exemplo, um escritório corporativo e tudo mais, então você vai clicando e você vai dando um zoom nele, né, em si. Eu vi alguns alunos que utilizaram essa física, né, essa parte física em redes 2, tá? Então, fica aí como fala, a sugestão, se vocês precisarem, né, trabalhar. Eu, geralmente, só vou no modo lógico, porque nós sempre visualizamos essa parte de rede, mais a rede lógica, né, a rede pequena em si. Algumas características importantes, né, eu vou mostrar aqui para vocês agora, né, a gente falou dos dispositivos de rede, né, aqui onde ele mostra todos os dispositivos, então aqui eu vou colocar, a gente falou sobre alguns deles, né, até na aula em si, aqui ele tem a simulação de WAN, principalmente para fazer conexões, né, principalmente mostrar a visualização de uma rede WAN em funcionamento. Então, nós vamos fazer uma coisa simples inicialmente, ó, vou colocar aqui um switch, né, clico aqui em Network Devices, Switches, e aqui eu vou colocar esse padrão 2960, clicar, arrastar, e ele vai estar aqui. Percebam que vocês têm uma variedade, ó, as pontes que eu falei para você, um PT Bridge, né, que geralmente eles configurável e outros tipos, né, de equipamentos que ele tem aqui, né. Aqui ele tem onde ele usa esse PT switch aqui, PT empty, se vocês clicarem nele, principalmente para você configurar mais estações, então ele deixa mais aberto. Claro que não impede que esse aqui tenha um modelo, e geralmente é inspirado em modelos, em modelos lógicos, físicos que existem na vida real, né, e esse daqui, nesse caso aqui, você coloca, né, no caso, você desliga, né, e você pode colocar os equipamentos, né, nele. Então, você clica, arrasta e coloca, por exemplo, clica aqui, escolhe esse outro, clica, arrasta com ele desligado, tá, gente? Eu desliguei ele inicialmente, tá? Aí, ele coloca, tome bastante cuidado, porque às vezes a visualização não é a mesma, então quando você clica aqui, ó, Fast, aí ele mostra aqui, ó, a descrição do produto, né, então aqui ele usa uma conectividade ótica, né, quer dizer, um conceito de fibra, para principalmente acessar roteadores, aqui é uma forma de verificação, então eu vou clicar, arrastar e por aqui. Você pode tirar, ó, qualquer uma dessas portas aqui que estejam a mais, alguma coisa assim, você pode tirar sem problema nenhum. Um detalhe importante é que sempre liguem, né, o equipamento, percebam aqui que ele ficou verdinho, né, é uma forma de configuração, né, esse tipo de switch aqui, tá, então ele é um switch que deixa você fazer toda uma configuração. Esse aqui, ó, percebam que ele é totalmente vazio, tá, então, aqui, desligando ele, né, ele tem todas as portas para você configurar, ó, vou arrastar cada uma dessas portas aqui, e ele permite configurar, né, como se você fosse lá e instalasse, né, conforme você quer. Esse cover é só uma tampinha, né, para falar que não tem nada, que também é uma configuração que eles têm também. Aí liga, né, o meu switch. Esses dois switches que eu mostrei para vocês, eles têm essas portas vazias para vocês configurar. Esses 2960, ele tem essa característica aqui, ó, ele tem um
como ele é um switch, né, ele tem a configuração, percebam que ele não tem os módulos, tá? Então, pode ser que, às vezes, esse switch te atenda, porém, se vocês, ele nem tem até o botão de desligar, porque ele não permite que você utilize outros módulos, ele não vem com os outros módulos, talvez até porque esses dois switches que eu mostrei anteriormente, permite que vocês configurem totalmente esses equipamentos, tá? Então, aqui, eu vou colocar, vou fechar aqui, vou deixar esses dois aqui no cantinhos, tá? Aqui, meu switch padrão, né? Percebam uma coisa interessante que eu já tinha mostrado para vocês, tá todo mundo down ali, né? Ele mostra todas as portas, né? De 0 até a porta 24, né? A porta 1, a porta 24, né? Aí ele mostra também que ele tem duas portas gigabits Ethernet, né, em si, né? Então ele tem a fast e 2 gigabits Ethernet. E VLAN down em si, porque você pode configurar. O que é a VLAN? O conceito de VLAN é você pegar essas, por exemplo, 24 portas e fazer duas redes que, mesmo que fisicamente elas estejam no mesmo equipamento, elas não se conhecem, elas não vão se conhecer, que é o conceito de rede virtual. Esse conceito de rede virtual tem um exemplo para vocês fazerem, para executar e tudo mais, mas eu vou mostrar rapidinho para vocês também, essa semana eu mostro, e depois para vocês executarem, tá? O PACT é uma ferramenta que permite a aplicação desses conceitos. Agora, aqui, eu vou colocar o equipamento, né? Eu vou colocar um PC, eu vou colocar um laptop, vou colocar um servidor, que eu quero mostrar alguns serviços para vocês. Ele tem até equipamentos, percebam que, deixa eu só até colocar aqui um tablet, um smart. Ele, no caso, tem alguns equipamentos para você simular, né, melhor a rede, até a IoT, né, porque ele mostra TV, mostra tablet e tudo mais, tá? Interessante desses equipamentos, deixa eu até colocar aqui para vocês, só para mostrar, que ele tem a configuração, né, você ligar, desligar, e os atributos principalmente para você fazer a configuração de utilizar o IoT, né, o telefone, né, ele também tem essa configuração, só que ele não é um telefone digital, que eu pensei que fosse alguma coisa relacionada à VoIP, também, que é uma coisa que ele mexe, que a gente pode trabalhar, nem a TV também, a TV deveria ter, porque as TVs hoje em dia têm uma placa de rede, né, também, é uma atribuição que ainda não foi utilizada. Vou excluir esses dois, para excluir, lembrando, né, aperta esse aqui, e seleciona, vai selecionando quem você quer apagar, ele apaga ali o equipamento. Então, percebam que ele tem, aqui, o IP-fone está aqui, desculpem, aqui o IP-fone, que é que aí ele mostra, né, vai ter o IP, você tem que fazer toda a configuração em si, ele tem a placa de rede aqui, para você configurar, que é uma coisa que tinha caído em desuso e agora voltou. Percebam que eu só cliquei, ele que está selecionado aqui, ó, selecionei ele, se eu apertar esse daqui, ele já pergunta se eu quero excluir, tá? Deixa eu só colocar mais algumas máquinas, aqui, vou colocar mais umas máquinas, vou colocar um laptop aqui, tá? Opa, tá com um negócio para apagar. Colocar o servidor, vou colocar aqui mais um PC, um laptop. E vou fazer uma coisa bacana, que eu considero que vocês sempre façam, o servidor, e também vai ser, uma atividade que também vocês têm lá, mostrando como faz, o servidor, como ele é um servidor, ele sempre vai ter um IP fixo, né? Então, por exemplo, se eu quero definir que o meu servidor, nesse caso aqui, esse cara, ele tem algumas configurações, ele vai ter o IP
um IP já fixo, né? Então, vou colocar 10.1.1.1. Meu servidor DNS, vocês podem ou não configurar, eu vou colocar ele mesmo, tá? Que é o cara que geralmente resolve, né, o nome da rede. Então, os serviços. A parte mais importante, né, depois que eu configuro aqui, por que que eu tô começando com os serviços? Porque você não precisa desligar os equipamentos, principalmente os computadores ali que vão estar ligados. Então, antes de eu começar a configuração física, eu vou ativar o DHCP. Então, venho aqui em serviços, DHCP, ativo o serviço, coloco o on, lembrando que, dependendo de alguns servidores, você pode e vai, às vezes, ter duas placas de rede, nesse caso aqui ele só tem um, então tomem cuidado na placa de rede que você estiver trabalhando. Esse server pool é o que já tem aqui configurado, então eu vou usar, se quiser mudar o nome, vocês podem até mudar. Então, eu vou começar, quem que é o Gateway Default? Nesse caso, como eu ainda não tenho nenhum roteador, eu coloquei que ele mesmo é o server default e o server name. Lembrem que o serviço de DHCP é um serviço que distribui esse tipo de informação além do IP. Então, ele carrega esse tipo de informação. Então, vou aqui, 10.1.1, onde vai começar o meu IP address? Eu geralmente dou um tempinho, porque geralmente, por padrão, né, não existe nenhuma norma que fale isso, mas a gente geralmente coloca o IP para começar de um número mais alto. Deixa os primeiros IPs iniciais para servidor, roteador e tudo mais. Aí ele pergunta a máscara de rede, né? Eu vou colocar aqui. Número máximo de usuários, eu coloquei, deixo o padrão. Como aqui eu já estou usando esse cara, eu venho aqui, aperto save, ele automaticamente salva esse pool ali. Não se esqueçam, sempre ligar, fazer a configuração e mandar salvar. Vocês podem adicionar outras faixas, né, no caso do serviço DHCP também, é possível. Porém, geralmente eu gosto de usar esse daqui, tá? Até porque, às vezes, ele não deixa, por esse ser padrão, você vai adicionando, às vezes ele não deixa eu remover esse server pool. Essas versões novas pode ser que tenham corrigido esse tipo de problema. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, deixa eu ver. Aí, deixa eu ver, DHCP, o DHCP versão 6 também, se vocês quiserem brincar um pouco disso também. O DNS, nesse caso aqui, que eu coloquei, o DNS vai resolver o nome, só que o DNS aqui nesse caso, o que ele faz? Você dá um nome e põe o IP dele, tá? É um DNS meio só para simular, né, a ideia. O servidor de e-mail, FTP, também eu mostro para vocês, tem um tutorialzinho mostrando que são todos os serviços que você pode ativar no servidor. Nesse primeiro momento, eu quero ativar só o serviço de DHCP para facilitar a minha vida. Então, vou vir aqui, vou fechar e vou começar as ligações. Lembrando, meu servidor, né, em si, ele tem algumas características, né, principalmente de ligação, então a gente toma um certo cuidado com isso, então você vai vir aqui no caso, não se esqueçam, esse aqui faz a conexão automática, né, esse daqui mostra os tipos de cabo, né, que vocês podem usar, então o cabo crossover que a gente falou, o fibra em si, né, dependendo da versão, eles mudaram um pouquinho essas cores em si, mas o cabo de fibra na versão 8 é esse cabo cor laranja, e esse aqui é o de console, tá? Para fazer as verificações. Um detalhe importante é que quando você usa este cara aqui, ó, que é o cabo par trançado, ele pergunta em qual saída você quer conectar, em qual porta lá do meu switch eu quero conectar. Eu vou colocar ele na porta 1, percebam que ele fica, demora um pouquinho, ele vai ativar, né, a conexão, vai ficar todo mundo verdinho, pode ser que demore um pouquinho, principalmente, às vezes quando você abre o arquivo também, ele fica todo mundo nesse laranjinho, depois ele vai ativando. Um detalhe importante que, percebam que aqui já tá up, né, pode ser que, aqui ó, no switch, quando você vem aqui nas configurações, eu já vi acontecer, tá, você vem aqui, ó, config, fecha a internet. Se você vir aqui desligar, colocar que o status da porta é off, né, desativar isso daqui, você não consegue verificar a porta, tá?
Às vezes ela não carrega por nada e não sei por que motivo ela vem selecionada essa opção, então ele fica, olha lá, ele fica, desliga automaticamente. Então, sempre ativar a porta, né, verificar se ela está ativa, ela demora um pouquinho, vocês viram, ela já tinha ativado até. E as portas, ó, percebam que o Fast Ethernet 01 agora está up, quer dizer, existe uma ligação com ele e essa ligação está ok, está ligada, né. Posso continuar usando o meu cabo, a minha ligação assim, ó, de ficar selecionando, ó, já minha outra opção, principalmente se vocês usarem o VLAN, vocês vão ter que sempre usar essa opção para vocês escolherem qual porta. Percebam que quando você utiliza um cabo específico, ele fala assim, mas você quer ligar em qual porta? Perceba que vai ter USB, vai ter a RS232, então tem vários tipos de equipamento. Então, ele pergunta qual que você quer. Claro que eu vou, se vocês virem aqui nessa USB 0, ele vai falar que não pode conectar com esse tipo de porta, que são equipamentos, são cabeamentos diferentes, né? Então, vou lá de novo, Fast Ethernet, e ativei. Para ficar mais rápido, usem o do raio, que ele automaticamente escolhe, né? Então, ele nem te pergunta qual que é a porta, ó, ele já vai fazendo a conexão, ele nem pergunta, vai fazendo a conexão e fecha a minha conexão, tá? Uma coisa importante, que foi o que eu comecei a fazendo, foi com o IP. Então, vim aqui, ó, Fast Ethernet tá up, né? Sempre passem o mouse em cima do equipamento, ó, você consegue configurar. Ele ainda não configurou o IP. Um detalhe importante, vem aqui, config, ó, ele tá estático, por isso que ele não pegou o IP. Então, você abre o computadorzinho, clica aqui em cima dele, ele abre. Você pode vir por aqui, colocar DHCP e fechar. Percebam que não tem o salvar, tá? Ou no outro, mostrar. Outra forma de você vir é em desktop. Esse desktop aparece as configurações que você pode fazer como se simulando um computador normal. Então, eu vou vir aqui em IP Configuration e falar que eu quero DHCP. Então, ele vai lá, tá requisitando IP. Nesse cara aqui, ele até mostra, lá, opa, a pipa está sendo usada, opa, já deu um errinho no meu IP. Deixa eu ver aqui. Ele não pegou. Gente, 169, toda vez que ele dá esse IP 169, 254, 193, quer dizer que ele não pegou nenhum IP. Ele pega um IP nada a ver, porque é a configuração do meu servidor DHCP. 1.10, 512. É para funcionar, não tem nenhum erro lá. A pipa, na versão antiga, deixa eu ver aqui, configuração, DHCP. Vamos, falinha aqui, tá off. Vou dar o IP aqui rapidinho, mas não deveria. 268. Acho que de IP 255 SC. Mandar salvar. Pode ligar de novo. Ele tá falhando, deixa eu só. Essa versão 8 tem ultimamente me dado uns nos nervos. Deixa eu fazer aqui rapidinho, gente. Eu vou trazer aqui a versão 7. Para ver se não é erro. Ontem estava fazendo uns testes na versão 8 e ele também deu um probleminha. Deixa eu só colocar um PC, um laptop, coisa simples. Não. Switch.
fazer um servidor, fazer uma configuração rápida aqui. Esse erro de APIP é uma configuração antiga que a gente utilizava no DHCP, antes, né, do DHCP. Deixa eu ver aqui, services, DHCP, com, ponto 10, opa, 5, já tá um. Não deu problema. Nenhum tipo de problema nessa versão. Tá, aqui ele pegou, tá, a configuração, tá, então eu coloquei, configurei rapidinho, tá, o serviço DHCP, Fast Ethernet, o server pool começando do 1, o nome opa, aqui ele ficou com um errinho, deixa eu só puxar aqui, tomei bastante cuidado, para ele puxar, só dar 2 cliques aqui, que ele ficou com um erro aqui, 1.10, quando salvar, aí ele corrige aqui, tá, gente? Vou dar um salvar, vou pegar aqui uma configuração, vou colocar DHCP, aí ele já pega o IP, mostra corretamente. Voltei para a versão 7, vou deixar ela aberta sempre, porque essa versão 8, apesar de que está um certo tempo, tá com algum probleminha, tá? Então, aqui percebam que, ó, tá up, né, as 3 versões, e aqui a faixa de IP. Lembrando, esse cara tá com a versão errada, mas espera aí, vou colocar aqui estática, DHCP, ele tava, aí, agora distribuiu o correto, 11, esse cara, desktop, tá certo também. Então, aqui já fiz a configuração dessa máquina, qualquer máquina que eu ligar agora nesse equipamento, né, vou colocar aqui mais um PC, um laptop, e eu vou fazer a ligação automática, toda máquina que entrar na minha rede, ele automaticamente vai pegar aquele IP, tá? Só lembrando, se ele não pegar, vem aqui, configuração, né, coloca que é DHCP, porque por padrão ele vem configurado estático, né, só fechar, não precisa ter salvar, vem aqui também, ou uma outra opção, vir aqui em IP Configuration, colocar DHCP, aqui ele até mostra, ele capturando o IP, correto? Esse carinha, deu erro. Nossa. Fechar esse carinha aqui. Tá, vamos lá. Continuando, rapidinho. No caso, a gente tem, no caso quando a gente fala de rede, né, em si, vocês têm uma coisa interessante que a gente pode estar trabalhando, que é a configuração também de rede sem fio. Lembrando que toda vez que a gente fala, né, de uma rede sem fio, nesse caso aqui vocês vão encontrar em dispositivos finais, eu vim aqui em Generic Wi-Fi, né, ele mostra aqui, deixa eu só voltar aqui para esse aqui, e ele mostra a configuração, né, então ele, uma configuração sem fio, né, o nome da rede, não, rede sem fio, teste, né,
Ele vai usar o DHCP geralmente para distribuir, né, só o nome do equipamento. Vou colocar aqui. A wireless, no caso, a interface, né, e as configurações, ele faz uma configuração padrão. Um detalhe importante, toda vez que a gente trabalha com esse tipo de equipamento, ele é um equipamento simples, tá? Aqui, no caso, em wireless, você configura se ele está ligado ou desligado, né? Aqui você faz a configuração se ele vai usar DHCP, se ele vai usar um IP estático, ele pode usar IPv6 em si, a configuração. Nesse caso aqui, não vou fazer configuração nenhuma, vou, por exemplo, colocar um Smart Dial, que geralmente já utiliza, né? Vou pegar esse laptop que geralmente, vou dar um desligar nele aqui, e vou colocar uma placa de rede sem fio, né, nele. Deixa eu ver aqui. Opa, esqueci de ligar. Aí ele mostra a interface, geralmente é o wireless em si. A conexão, para você fazer a conexão, né, principalmente na sem fio, ele me pergunta, né, qual que é o SSID. Esse aqui é default, deixa eu ver como que tá o nome da wireless aqui. Também já tá default, ó, percebam que o nome da rede aqui, ele já tá a rede padrão, né, e ele começa a conexão. Percebam que essa rede ainda não tem ligação nenhuma, porém eu consigo fazer a conexão Wi-Fi, né, em si, deixa eu ver, ela tá fazendo a conexão no SSID default, que eu deixo que é por padrão, a gente não coloquei nenhuma senha, tá, em si, e geralmente ele aparece a conexão aqui. Deixa eu ver se está ligado, tá on. Aqui é o mesmo nome da rede, não tem senha nenhuma, e ele vai fazer a conexão. Deixa eu só... Ele tá sem nenhuma porta, sem fio, não é você que eu quero. Só um momento, tá? Opa. Sim. Ele vai mostrar, né, uma conexão sem fio aqui, fazendo a conexão. Deixa eu ver se tá... Esse Access Pointer, ele não tem... Não. Nada melhor que um roteador mais potente do que um simples AP. Peraí, esse aqui que eu quero excluir. Tá, só refazendo aqui. Perceba que a conexão fechou rápido, né? Esse é um access point, um roteador que a gente vê bastante, né, na configuração em si. Ó, percebam que ele tem a interface LAN, né, em si, que aqui no caso é a 192.168.0.1. O wireless dele, ó, percebam que ele vai trabalhar, e aqui o canal, até o canal ele deixa eu configurar. O nome da minha rede ficou default, mas nada impede que eu faça assim, sei lá, rede sem fio. Eu vou só copiar esse nome, né? Quando eu automaticamente mudar esse nome, todos os equipamentos vão desconectar. Por que que eles vão desconectar? Porque quando eu falei lá do wireless, eu falei que a conexão que eu ia me conectar é essa default. Então, eu vou voltar aqui, colocar, né, novo. Vou colocar aqui wireless, essa rede. Ele volta a conexão, opa.
ele faz a conexão, wireless, ele fecha a conexão com todo mundo, novamente, né? Aí agora, no caso, para eu conseguir configurar, né, aqui os equipamentos, naquele caso o AP ele não tinha uma placa de rede, né? Aqui eu fiz a conexão, ele tem a conexão da LAN, nesse caso aqui, só percebam um detalhe importante, que ele tem a versão 9.2, ele trabalha com uma faixa de IP diferente, que é o que geralmente não deveria acontecer. Deixa eu só ver se ele vai deixar na LAN. Deixa eu colocar 10.1. Não sei se ele deixa, esse tem uma versão de um roteador que ele não deixa eu trabalhar com a outra faixa de IP, tá? Deixa eu só colocar aqui, 10, LAN, wireless, tá ok, interface, opa. A internet, se eu fosse configurar alguma coisa externa, wireless, beleza. Eu só configurei, as versões anteriores não permitiam, eles arrumaram esse defeitinho dele, tá? Então, eu consigo configurar o IP. Aí, automaticamente, esses equipamentos, deixa eu só ver aqui. Já só alterando, né, a faixa de IP, para ele pegar lá daquele servidor que eu configurei. Ele mostra, né, quem que é o gateway da rede, que seria, nesse caso aqui, é o sem fio, né. Aqui vocês veem que ele está em funcionamento. Agora, como que eu faço para fazer um ping? Vocês vão vir, no caso desse laptop aqui, por exemplo, você quer pingar nessa máquina aqui, o IP dela é 10.1.12, e desse cara aqui para ver se ele vai funcionar. Aqui nesse caso, você vem aqui em desktop, prompt de comando, e faz o ping, 10.1.12, tá? Isso é uma forma, tá, opa, deu timeout, não era para dar timeout. Nós temos um problema de conexão. Deixa eu só ver esse aqui, se vai pingar. Opa, desktop. Não. Ping 10.1.1.1. Tá no servidor. 2. Ele não tá vendo o roteador sem fio lá. Não tá pingando na saída, mas entre a rede ele tá ok. Então, vamos só... Dá um timeout, peraí. Deixa eu colocar, não sei qual que é o IP dessa máquina. Vou colocar no meu servidor. Já coloquei no 10, que eu acho que ele estava ativo, que é uma dessas máquinas aqui. Uma outra forma, tá, de fazer a simulação é você usar esses pacotinhos aqui, ó, que você clica, para você visualizar, você vem aqui, aumenta, né, no caso, a tela. Ele traz aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho mais. Que são os cenários, né, que você, por exemplo, o mesmo ping, às vezes, que eu dei aqui, eu posso fazer aqui, ó, e eu venho aqui na simulação, e ele faz a execução do pacote sendo transmitido, tá? As mensagens, nesse caso aqui, ó, percebam que nesse caso aqui, a mensagem é o ICMP, o motivo, né, ele começa com todos os protocolos que você pode utilizar ali, então, aqui você pode editar os filtros, né, alguns, nesse caso aqui, percebam que ele mandou a mensagem e devolveu a mensagem, falando que foi recebida aquela informação, então ele faz o fechamento da conexão. Isso aqui até é interessante, o uso do switch, né, que ele manda exatamente para aquele equipamento exato, que está em execução em si, tá?
Eu só tenho que verificar por que que minha LAN não está vendo, mas eu vou verificar certinho. Ele estava tudo ok, não tinha... Aqui a configuração, gente, esse guia, ele mostra certinho a configuração que eu teria num servidor, num access point, num roteador em si, né? Então, esse aqui, esse WRT 3000, né? Aqui ele coloca o estático. Ele simula basicamente a configuração. O nome, né, eu coloquei, Mixed, bem direto, as configurações, o broadcast está ativo, a segurança eu não coloquei, não. Aí ele mostra bastante a configuração dele em funcionamento, tá? Ele mostra o servidor, mas eu vou verificar o que aconteceu aqui, que ele não tá vendo a máquina. Geralmente é para eles se verem, tá? E fazerem a configuração, ó. Aqui ele tá mostrando o serviço do DHCP em funcionamento, tá? Bacana que ele mostra, né, o modelo em si sendo utilizado. O modelo em si sendo utilizado, tá? Gente, por hoje eu vou mostrar. Na quinta-feira eu mostro mais algumas opções e verifico o que aconteceu aqui e mostro para vocês. A gente, senão fica a gravação muito grande,